para a nossa pregação. A palavra de Deus nessa manhã, ela está no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: mas ainda Tito, Gálatas capítulo 2, versículo 3 diz: mas ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, fui constrangido a circuncidar. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Então veja, o apóstolo Paulo, ele entrou para o ministério de Cristo por uma revelação de Cristo e iniciou o evangelho verdadeiro de Deus, da cruz para cá. E do lado, em todos os cultos, em todas as reuniões, em todas as aulas de Paulo, tinha uma multidão de pessoas de Israel também, porque eram falsos irmãos, de olho nas suas pregações, certeza dizendo: ele vai perecer, ele vai morrer e ele vai deixar esta maneira de pregar e nós vamos entrar e vamos colocar de novo todo esse povo na lei de Moisés, no 613 pontos da lei de Moisés. Vamos fazer esse povo dar dízimo de novo, vamos fazer esse povo adorar em monte de novo, vamos fazer esse povo sacrificar, fazer sacrifício de novo, vamos fazer esse povo rezar a oração Pai Nosso de novo, vamos fazer esse povo adorar no monte, ficar no templo, dar dízimo, fazer toda a qualidade. Era 613 pontos da lei de Moisés. Vamos aprisioná-lo de novo. E Paulo morre e ninguém prossegue mais com a palavra de Deus. Entra esses falsos irmãos, que eles estão também no livro de Atos, capítulo 15, versículo 1, que diz que esses irmãos vieram da Judéia. Cada observar o livro de Atos, vê que esses irmãos veio com grande poder, dizendo que Jesus tinha morrido, mas era necessário que ninguém mudasse, que
todos permanecessem na lei de Moisés, dando dízimo, dando oferta, adorando em monte, né? Comendo, bebendo Páscoa e vinho, batizando em água, fazendo jejum, não dando crédito para a morte de Jesus. Isso é a pregação do Evangelho que hoje nós temos no Brasil, é que eles não dão crédito para a morte de Jesus. Eles não ensinam que nós somos salvos pela graça, eles não ensinam que foi um sangue derramado na cruz que nos fez estar vivo hoje, que nos fez ser livre do pecado hoje, que nos fez ter vida eterna hoje, que nos fez viver em liberdade, sem nenhuma preocupação de pensamento de salvação, porque tudo foi graça de Deus, tudo foi paz, tudo foi por Ele, e sem Ele nada que se foi feito se fez, né? O versículo 4, né? O versículo 4 diz: isto por causa dos falsos irmãos que tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus, nós somos libertos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós não precisamos de ninguém, de pastor, nem de bispo, nem de apóstolo, nem de missionário, nem de padre, nem de nenhum tipo de pessoa para nos ajudar a Deus. Deus mesmo se fez carne e habitou entre nós e colocou esta liberdade. Seja o cara malzinho, seja o cara bonzinho. Porque Deus foi libertar o espírito que estava preso no pecado desde o tempo da arca de Noé. Então, primeiro plano, quando Jesus morre na cruz, ele ressuscita e ele vai ao inferno, ele vai ao cemitério, ele vai ao chão, ele é sepultado e lá ele prega para todos aqueles espíritos que morreu da arca de Noé, nas águas, e dali ele resgata aqueles espíritos para o altar de Deus, e dali houve uma liberdade para todos nós em espírito ser livre e liberto para ter acesso ao próprio Deus sem precisar de pastor, sem precisar de bispo, sem precisar de missionário, sem precisar de nenhum tipo de pessoas. Nós não precisamos de nenhum guia para nos levar para o céu. Nós precisamos de professor. Nós precisamos de alguém que nos ensine a verdade que está escrita já na Bíblia Sagrada. E diz mais o versículo 5: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse né, entre vocês. Né? A preocupação de Paulo era pregar um Evangelho verdadeiro, mas foi luta para que Paulo segurasse a palavra de Deus verdadeira, porque tinha uns falsos irmãos tentando, beliscando por fora, dizendo que Paulo é mentiroso, que Paulo é ganancioso, que Paulo não estava falando verdade.
informação, Paulo descobriu que esses irmãos não eram crentes daquela igreja. Eles eram murmuradores daquelas igrejas. Em vez de eles ir ouvir o culto, aprender de Paulo, eles iam espiar a pregação, espiar a verdade do Evangelho, para querer pôr aquele povo que pregava a verdade em servidão, fazer voltar a dar dízimo, fazer voltar a adorar de monte, fazer voltar a jejuar, fazer voltar a fazer orações e orações no templo. Isso é colocar em servidão de novo, isso é colocar na lei de Moisés de novo. Isso é dizer que a pregação de Jesus não valeu nada, que a morte de Jesus foi vão, foi uma morte de qualquer animal, porque para eles não foi importante. E o versículo 5 diz, o versículo 6 diz, quanto àquele que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá Deus, né? Não aceita, né, a aparência do homem. Esse digo que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefa e João, que era considerado como as colunas da igreja, as colunas da graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fossemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, eram apóstolos, todos eram pregadores, os 12 apóstolos de Jesus, e teve o único apóstolo, São Paulo, que foi depois da cruz. Então, tudo era apóstolo, tudo pregava a verdade, só que o Pedro e seu grupo de apóstolos pregavam circuncisão, pregavam para judeu, pregavam para povos lá nas suas comunidades. Paulo, sendo deste mesmo lugar, destas mesmas famílias, Deus o usa depois da sua morte
em espírito para pregar para os gentios, que era abandonado aí por Deus. Os gentios não tinham Deus. Os gentios eram pessoas sem Deus no mundo e sem nenhuma previsão de salvação, de libertação. E aqui permanece dizendo a palavra do Senhor, dizendo mais que o 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, né? Deus tinha uma grande preocupação com a pobreza para ensinar essas pobrezas a viverem tranquilo. E quem poderia ajudar estas pobrezas? Somente os ricos, somente os que tinham mais, somente os que podiam, para sustentar aqueles pobres, que Deus tinha tanta preocupação com eles. Porque também procurei fazer com diligência, né? Então diz que Paulo vivia preocupado com aqueles desobrigados, com aqueles famintos, com aqueles que não tinham que comer, que comia hoje e amanhã não estava pensando já como passar o dia da manhã, necessitava aí. Paulo sempre estava fazendo reuniões para manter aquele povo com barriga cheia. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, Paulo diz, porque era repreensível, né? Porque antes que alguns tivesse chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi retirando, né? Se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então o Pedro estava no meio dos gentios, comendo e bebendo, conversando, prosando, até ver Tiago, até ver o povo da lei de Moisés, da circuncisão. Na hora que eles aparecem, Paulo muda, Paulo despreza. Paulo não, como é Pedro, né? Despreza. Pedro não quer mais negócio com aquele povo. Paulo não quer mais, Pedro não quer mais a liberdade daquele povo. Pedro fica preocupado agora o que Tiago vai dizer, o que João vai dizer, mas agora não está mais, ele não quer mais se envolver, não quer mais ser pregador de gentio, abandona o gentio secretamente, né? E os outros judeus também dissimulavam com ele, né? De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, né? Barnabé entrou na gandaia também e esqueceu aí os seus gentios, as suas preocupações, as suas necessidades, que era necessário ele estar forte ali, né, se fazendo presente na presença daqueles gentios, daqueles gregos, daquele pessoal que ali estava todos, para que houvesse um conhecimento na vida daquele povo, mas ao ver
Tiago, Cefa e João, o pessoal da circuncisão, se fizeram de conta que não estavam naquele meio, se fizeram de conta que não estavam pregando para aquele povo, calaram, saíram fora, disseram, nós estamos aqui, mas não estamos ensinando nada para esses caras, não estamos comendo nada para esses caras, não estamos bebendo nada para esses caras, nós somos diferentes. Vamos continuar. E aí vem dizendo mais. Permanece dizendo mais. Pedro, na presença de todos, é isso aí, graças a Deus, né? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então, sendo judeu por natureza, recusavam aí os gentios, não pregavam para os gentios, não davam ouvido, não fazia de conta, não levavam amor, não levavam nenhum ensinamento, porque a crença de ser judeu fazia com que se fizesse ser forte, fazia com que eles pudessem dizer que só eles tinham Deus e os gentios não tinham, portanto, não se misturavam, né? E sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, né? Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Só os crentes mesmo que estão pregando aí, dizendo que eles vão virar bonequinho, vão se justificarem e vão subir para o céu. Essa carne dos pastores, dos bispos, dos crentes vão virar tipo um gesso invisível, mas na hora de subir, vão subir ao vivo, para que todos vejam que eles venceram, para que todos vejam que eles estão subindo. Deve ser bonito esses crentes que estavam quebrando tudo lá em Brasília, subindo que nem passarinho para o céu. Esses crentes que entraram em Brasília, quebraram tudo no Planalto. Se eles subirem dessa maneira, voando para o céu, eles vão quebrar tudo lá também. Porque são desobedientes aqui e vão ser desobedientes lá. Aí agora vão quebrar as ruas de ouro, vão quebrar as casas de ouro que eles viram no Apocalipse. Vão fazer uma bagunça naquela cidade celestial. Porque são desobedientes aqui na terra, quanto mais quando eles chegarem no céu que eles veem tanto ouro. Imagina o presidente deles está acusado por tráfico de ouro,
país aí e pegou ouros e ouro, que presidente, aí a história diz, e estão atacando ele aí por ouro. Imagina esse presidente chegar com esses pastores no céu, nessa rua de ouro, onde o pessoal não vão pisar em lugar nenhum, só em ouro, o que eles não fazem, né? Eles roubam esses ouro tudinho, encarnam e trazem para a terra de novo, porque eles não têm como ver o ouro e não pegar. Então a alegria deles é ir para essa rua de ouro que está no céu, para pisar em ouro, para morar em ouro. É isso que eles estão pensando, em pisar em ouro, em morar em cima de ouro e permanecer rico a vida toda. Lá no céu, como o Apocalipse diz, eles estão pensando em subir igual bonequinho, deixando aqueles que não concordaram com a quebração, com o quebramento de Brasília, aqueles que não concordam com a pregação deles, fica tudo. Só vai subir aqueles que ficaram orando, quebra mesmo, espatifa mesmo. Estava em casa fazendo vídeo no YouTube, essas coisas, fortalecendo aquela quebradeira. Esses vão subir com eles. Mas aqueles que estavam em casa, com medo, pensando no que ia acontecer sem o seu país, vão ficar. E a Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 17, no versículo 24, diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem. E o livro de Atos, capítulo 7, versículo 47 em diante, diz: Salomão edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Isso não nos impede de nós ir para templo. Mas que templo? Um colégio, né? O templo que nós devemos ir para aprender a palavra do Senhor é o colégio. Por quê? Porque é lá que os professores estão ganhando da prefeitura para nos ensinar a verdade. Estão ganhando do governo para nos ensinar a verdade. Não é você dizer que vai aprender do Senhor, de um pastor, e chega lá, ficar 2 horas toda quase de música, e quando vai sair uma pregação mentirosa, 10, 15 minutos, e você volta para casa sem ouvir as palavras verdadeiras do Evangelho de Deus, porque ninguém te ensinou. Se tu vem na mente, é com música para cantar no culto de amanhã, né? Então veja, pode estar no templo, pode, mas esse templo tem de ser colégio, e Deus não está no colégio. Deus está nas pessoas que estão no colégio. Deus não está no carro, Deus está nas pessoas que estão no carro. Deus não está em nenhuma casa, mas Deus está nas pessoas que estão na casa. A Bíblia diz que nós somos a igreja de Deus. Deus habita em nós. Portanto, todas as pessoas que pregam que Deus está em um templo, que Deus está em um monte, que Deus está em qualquer outro lugar, em um carro, numa coisa, estão mentindo para os outros, porque Deus não está
casa de Deus. Essas igrejas é casa de venda, é casa de mentira, é casa de ganância, é casa de prostituição da palavra de Deus. Eles são prostitutos da palavra de Deus. Gálatas 3,13 diz, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, esses templos não mostram que Cristo nos resgatou da maldição. Esses crentes aprisionam as pessoas em Malaquias, dizendo que as pessoas são ladrões, dizendo que as pessoas são amaldiçoadas, dizendo que as pessoas são obrigadas a contribuir, a dar seu carro, a dar sua casa, a dar seu dízimo, a dar sua oferta, a estar presente naqueles dias que eles marcaram, chamados dia de culto, a fazer campanhas e campanhas pelos montes, subindo e descendo. Eles não têm paz, eles não dormem direito, por falta de um conhecimento que eles não têm. Isso é a verdade do Evangelho de Deus. Eles não estão preocupados para fazer essa verdade de Deus acontecer. Eles estão preocupados para buscar dinheiro. Portanto, é essa mensagem dessa madrugada, que todos que estão na escuta, ou que vão estar na escuta, que possam compartilhar o vídeo, que possam se inscrever, que possam dar like, que possam dar o seu maior apoio para que o canal venha continuar crescendo e que palavras novas venham a acontecer a cada dia, em nome de Jesus.